Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Berté, sou pós-doc na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, e falar para vocês de um trabalho recentemente publicado na Physical Review Letters. Esse trabalho foi feito em colaboração com a professora Andrea Bragas, do Departamento de Física da Universidade de Buenos Aires, e com o professor Richard Craster, do Departamento de Matemática do Imperial College, em Londres. Nesse trabalho a gente buscou estudar o decaimento de ressonâncias mecânicas em nanoestruturas metálicas através de ondas mecânicas que se propagam num substrato. Essas nanoestruturas metálicas elas são muito interessantes porque elas conseguem confinar a radiação em volumes muito menores do que elementos ópticos convencionais, como por exemplo lentes de microscópio, através da excitação de híbridos de luz e matéria chamado plasma polaritons. Isso se mostra muito interessante, por exemplo, no estudo de interação radiação-matéria, quando essa interação é fraca, embora muito explorada, no caso, por exemplo, a espectroscopia Raman, ou espectroscopia no infravermelho, ou efeitos não lineares. E uma vez que esses plasma polaritons decaem nessas nanoestruturas, eles induzem vibrações, caso eles sejam excitados por pulsos ultracurtos de laser. E uma vez que essa nanoestrutura começa a vibrar, ela modula a própria resposta óptica, ou seja, a própria capacidade de induzir plasma polaritons. E usando um segundo feixe de laser, um segundo feixe curto de laser, a gente consegue ver, por exemplo, qual a frequência de modulação da resposta óptica, assim saber a frequência de vibração dessa nanopartícula e também como que essa modulação decai em amplitude, o que significa que essa ressonância mecânica da nanopartícula está sendo amortecida. Uma das situações em que esse amortecimento não é muito bem entendido é quando não existe uma simetria no nosso sistema, ou seja, em que a gente não está lidando com nanopartículas esféricas em um meio homogêneo, ou nanopartículas que possam ser aproximadas para um cilindro infinito. Então a gente buscou estudar isso em nanopartículas únicas em cima de um substrato comum, no caso o vidro, que é uma das configurações mais exploradas em estudos de nanoestruturas. Para saber se essa nanoestrutura emite ondas mecânicas para o substrato e se isso é significativo, a gente colocou uma segunda nanopartícula a distâncias bem definidas dessa primeira, e a gente conseguiu ver que, da mesma forma que essas vibrações mecânicas induzem uma resposta óptica, uma modulação da resposta óptica da primeira nanoestrutura, essas ondas mecânicas que se propagam pelo substrato também induzem uma modulação da resposta óptica da segunda nanopartícula colocada à distância. E variando a distância e conhecendo bem a distância entre essas duas nanopartículas, a gente consegue medir a velocidade de propagação dessa onda, como a amplitude dessa onda decai à medida que essa distância aumenta entre essas duas nanopartículas, e também a frequência de modulação da segunda nanopartícula induzida por essa onda mecânica. E o que a gente conseguiu ver é que, dada a característica de velocidade dessa onda, que é menor que a velocidade de uma onda que se propaga dentro do meio, ou seja, dentro do substrato, né? Essa onda de superfície ela é mais lenta que a onda do substrato, de dentro do substrato. E também o decaimento em amplitude, a gente viu que essa onda que se propaga, ela tem uma característica de ser uma onda do tipo Rayleigh, como já foi demonstrado em outros nanosistemas, e que é uma onda que tem uma importância muito grande em sismologia, em estudos, por exemplo, envolvendo terremotos. Fora isso, a gente conseguiu ver uma modulação em amplitude da segunda nanopartícula na mesma frequência da primeira nanopartícula, e isso pode se mostrar muito interessante para estudos, por exemplo, de detecção de fadigas de material em nanoescala, e também para estudar, por exemplo, dada a separação dessas nanopartículas ser pequenas, propriedades mecânicas de materiais bidimensionais que em geral têm
uma limitação em tamanho lateral que você consegue crescer ou por técnicas de deposição de vapor ou por técnicas de esfoliação. Bom, é isso. Muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato aí.